Alô, alô, galera, quem fala aqui é o professor André Rocha, do canal BioRocha, para mais uma aula para você. Hoje, com o assunto biotecnologia. Vem comigo! Vamos lá, galera! Vamos ver o que é a biotecnologia. A biotecnologia é uma área que visa desenvolver produtos e também processos biológicos. É claro, usando aqui a ciência e, é claro, a tecnologia. Galera, vamos ter aqui como exemplo de biotecnologia a fabricação do pão, a fabricação do vinho e também da cerveja, que vai utilizar fungos. Que tipo de fungo? Levedos, Saccharomyces cerevisiae, que vai fermentar esses produtos fabricando o pão, o vinho, mas também a cerveja. Um outro exemplo é a própria engenharia genética. Detalhe, galera, muita gente costuma associar como se fosse sinônimo engenharia genética e biotecnologia. Perceba o seguinte, te liga, engenharia genética não é sinônimo de biotecnologia, e sim um exemplo de biotecnologia, ok? Na engenharia genética, vamos estudar clonagem de genes. Vamos estudar também aqui, a chamada transgenia, ok? Vamos lá! Engenharia genética. Onde você aplica essa engenharia genética? Você aplica aqui, na descoberta do genoma de vários seres vivos, sejam eles micro-organismos, vegetais, animais, até mesmo o ser humano. Vamos também aplicar aqui, essa engenharia na produção dos chamados organismos geneticamente modificados, assim como identificação de seres vivos, se baseando na análise de nucleotídeos, o que a gente chama de DNA fingerprint, ok? Vamos lá! Outra aplicação aqui, uso de células-tronco embrionárias, mas também pós-natais, com o objetivo de tratar doenças, assim como a técnica da terapia gênica, que também visa o tratamento de doenças, sejam elas hereditárias ou não hereditárias. E, finalmente, a aplicação aqui, de técnicas de clonagem. Clonagem onde? Aqui, na agricultura, na pecuária, até mesmo na indústria, aqui, da farmacologia. Deu para entender? Vamos lá! Ferramentas. Quais são as ferramentas dessa engenharia genética? Primeiramente, vamos encontrar a chamada enzima de restrição. Esta enzima de restrição, te liga, ela também pode ser chamada de endonucleases de restrição. Qual o objetivo desta enzima? O objetivo dela é cortar, clivar o teu DNA em pontos específicos. Deu para entender? Olha aqui, galera. A principal enzima de restrição é a chamada EcoR1. Essa EcoR1, ela não foi criada em laboratório. Na verdade, ela foi extraída de bactérias. Bactérias que visam se defender contra os bacteriófagos. Quem são mesmo os bacteriófagos? São vírus que invadem as bactérias. Quando isso acontece, as mesmas costumam aqui, a clivar, cortar o DNA dos bacteriófagos para se defender. Então, a partir disso, a galera da engenharia genética pegou, extraiu esta enzima para aplicar nas técnicas em laboratório. Aqui,
A enzima EcoR1, ela vai cortar o DNA em um ponto específico. Observa, eu tenho aqui, ó, nesta cadeia, adenina, outra adenina, timina, outra timina. Na cadeia complementar, eu também terei adenina, adenina, timina, novamente timina. Só que em posições invertidas. Deu para entender? Galera, toda vez que a EcoR1 encontrar este ponto específico, ela corta. Seja DNA de um ser humano, seja DNA de outra bactéria, de uma planta, de qualquer outro animal. Não te esquece que a composição química do DNA é a mesma em qualquer ser vivo. Então esta enzima, ela corta nesse ponto específico de qualquer ser vivo. Beleza? Vamos lá, galera! Continuando aqui, ó. A outra ferramenta é o que a gente chama de plasmídio. O que é esse plasmídio? É um DNA circular que você encontra nas bactérias. Ok? Por que eu posso extrair? Posso extrair esse DNA circular porque ele não apresenta genes essenciais à nutrição, por exemplo, à reprodução, por exemplo. Então ele pode ser extraído sem problema nenhum da bactéria. Aí você perguntaria assim, professor, não causará dano na bactéria? Não. Ah, não é importante para a bactéria? Sim, ele é importante, porque embora não traga genes essenciais, ele aqui, ó, ele pode carregar resistência a algumas classes de antibióticos, ok? Então, é claro, o plasmídio tem sim uma certa importância para esta bactéria. Mas olha lá, o mesmo plasmídio vai ser muito importante, daqui a pouco a gente vai ver, nas técnicas, principalmente do chamado DNA recombinante. Vamos lá? E finalmente, a chamada enzima DNA ligase. Olha o termo, ligase. Agora esta enzima será responsável por ligar, juntar, aqui ó, nucleotídeos de duas moléculas de quê? De DNA. Olha o exemplo. Aqui eu tenho um fragmento de DNA que eu vou inserir. Aqui o DNA plasmidial do plasmídio. Eu vou ligar as duas moléculas de DNA usando o quê? A chamada enzima DNA ligase. Deu para entender? Vamos lá, galera. Aqui chegamos, ó, da técnica do DNA recombinante, que consiste na transferência de um gene, observa, de um organismo para outro, de modo que vai haver o quê? Uma recombinação deste DNA. Agora detalhe, de diferentes fontes, ou seja, de diferentes espécies. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos pegar aqui um exemplo, ó, de DNA recombinante. Vamos dizer que eu queira recombinar genes para construir uma proteína específica. Qual? A insulina. Eu vou pegar primeiramente aqui, ó, o plasmídio. Vou cortar esse plasmídio. Vamos lembrar como eu corto? Utilizando a enzima de restrição, ok? Qual é mesmo a proteína que eu desejo? A insulina. Então agora eu vou pegar um segmento de um DNA responsável por codificar esta insulina. Vou cortar também nesse ponto específico. Lembrando, como eu corto? Utilizando a enzima de restrição. Agora que eu tenho o segmento desejado deste DNA mais o plasmídio, vou ligar os dois. Agora utilizando aqui, ó, a chamada enzima ligase. Eu liguei o segmento do DNA que eu desejo ao plasmídio.
Agora eu criei o DNA recombinante. Em seguida, eu vou colocar esse DNA recombinante em uma bactéria. Toda vez que esta bactéria for reproduzir, o que vai acontecer? Ela também vai replicar os segmentos, o quê? Daquele DNA que eu desejo, ou seja, aquele segmento que codifica a insulina. Beleza? Deu para entender essa técnica? Então vamos lá. Continuando, eu tenho agora a chamada transgenia. Aqui, ó, é uma técnica onde eu vou criar os chamados organismos geneticamente modificados. Detalhe, galera, transgenia. Repara no termo, ó, transgenia, de transferência. Aqui eu vou transferir características de uma espécie para outra. De que maneira? Eu vou introduzir gene da primeira ao DNA da segunda. Olha esse exemplo bacana. Aqui eu tenho, ó, uma planta que está sendo parasitada por esta praga, esta lagarta. O que eu vou fazer para me livrar desta praga? Eu vou utilizar agrotóxicos defensivos agrícolas? Não. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar uma bactéria, a Bacillus thuringiensis. Por que esta bactéria? Esta bactéria, ela tem, ó, um DNA que codifica uma proteína tóxica. Tóxica a quem? A planta? Não. Tóxica a lagarta. Então, este segmento do DNA eu vou cortar. Utilizando quem? Enzima de restrição. Aqui, galera, este segmento agora eu vou adicionar no DNA da planta. Repara que eu vou fazendo aqui, ó, estou fazendo a transferência do segmento do DNA para outro de outra espécie. Transgenia. Agora, toda vez que o DNA da planta ele for codificar, ele for se expressar, ele também vai produzir a proteína tóxica para todos os tecidos desta planta, de modo que eu vou me livrar de quem? Da praga, da lagarta. Repara, além de me livrar desta praga, eu também vou evitar o uso de agrotóxicos, de defensivos agrícolas. Então, uma técnica que serve tanto para me eliminar pragas, quanto proteger o meio ambiente. Olha que legal! Vamos lá! Aqui, galera, algumas aplicações da transgenia. A primeira, acabamos de ver na agricultura. Mas também a transgenia, ela pode ser aplicada na fabricação dos chamados alimentos transgênicos, que, ó, pode ser identificado por esse triângulo amarelo e esse T, ok? Mas também aqui, ó, é utilizado na pecuária, é utilizado na indústria, até mesmo na preservação do ambiente. Aqui, ó, na fabricação do chamado plástico biodegradável. Beleza? Finalmente chegamos na chamada terapia gênica. Aqui, ó, esta terapia, ela vai ser baseada, vamos ver, na introdução de um gene sadio, usando técnicas também do DNA recombinante. Essa técnica, ela é muito utilizada em algumas doenças hereditárias, como é o caso da fibrose cística, cegueira, hemofilia, mas também em algumas que não são hereditárias, como é o caso de alguns câncer, ok? Vamos ver a técnica aqui, galera. Aqui, digamos que esse indivíduo ele tem uma certa doença, de modo que ele não consegue produzir um certo hormônio, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, vamos retirar
células desse paciente. Em seguida, vamos pegar um vetor. Aqui no caso, vamos utilizar como vetor um vírus. Deu para entender? Em seguida, vamos pegar um segmento de um DNA sadio, ou seja, que esteja produzindo, ou seja, codificando aquela proteína, ou seja, aquele hormônio. Beleza? Uma vez aqui, eu descobrindo o segmento, eu corto. Utilizando o quê? Enzima de restrição. Em seguida, eu vou adicionar ao material genético do vírus, utilizando a enzima ligase. O que eu construí agora? Aqui, um DNA recombinante. Beleza? Agora, eu vou introduzir o vetor com o DNA recombinante, onde? Na célula do paciente. Essas células agora, elas vão reproduzir esse DNA trazido pelo vírus. Agora, eu pego essas células com esse DNA recombinante e vou introduzir no paciente, de modo que agora, galera, no organismo dele, as células passam a produzir aquele hormônio desejado, que antes o paciente não estava produzindo. Ok? Então aqui eu fiz a técnica do DNA recombinante a fim de tratar um indivíduo que com certeza tinha uma doença hereditária. E a partir de agora, ele passa a não mais ter. Ok? Galera, esta foi a aula de biotecnologia, um assunto muito importante para o Enem. Cai bastante. Assista várias vezes esse vídeo. Assim você vai ficar preparado para responder todas as questões. Um abraço, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e curta. Estou esperando por vocês.